Bento? Bento. Ah, que legal. Gente, tô aqui com a Júlia, com o Bento, em Birigui, no Sesc. Vim com uma missão de divulgar aqui para o Sesc Osasco, para as pessoas usar fralda de pano. E tô aqui também com a Júlia, que veio também com a intenção de compartilhar, porque ela usa as fraldas de pano, usou as fraldas pequenitas no Bento, esse fofinho, sorridente. Conta um pouquinho, então, do uso das fraldas de pano, que você estava contando de recém-nascido, naturalmente, como que foi? Isso. Bom, boa noite. Quando eu descobri minha gravidez, uma das coisas que eu queria era que a questão de cuidar de um bebê tivesse muito a ver com as escolhas que eu faço no dia a dia, considerando a questão de reduzir sempre que possível os impactos, né, na natureza. E aí me veio eu via, eu nem pretendia ser mãe, então eu via muito a questão das fraldas, tinha curiosidade, até a questão de parto, né? E aí de repente eu me vi tendo que então colocar aquilo na minha vida. Aqui na região eu não conhecia ninguém que vendesse. Toda vez que eu falava para alguém, olha, meu bebê não. Porque a galera sempre começa a organizar os chás pra gente, né? A galera observa isso, a galera. Eu falava, não vou querer fralda descartável, tá? E ninguém conhecia muito bem, né? O pouco que conheciam eram as pessoas, as mulheres mais antigas ali, digamos assim, que elas achavam que era aquele outro método da capa plástica e a fralda Cremer. E eu falei assim, mas tem outras alternativas. E falava assim, então, consegui com que ele usasse desde pequenininho. Só que a gente vê mais o modelo do tamanho único, né? Ele nasceu já conseguindo caber nesse tamanho único, digamos assim, mas eu lembro que eu achava que né, o ajuste ficaria melhor, ele caberia melhor nas roupinhas P ali. Eu achava, essa era a minha opinião, nas RNs. E aí todas as RNs dele foram da bebês ecológicos e não dava problema de vazamento. Nada. Foi bom que desconstruiu lá em casa, porque a galera ficava meio assim, né? Eu falava, preciso, às vezes, que uma avó troque, a hora que eu tô tomando um banho, alguma coisa assim. E foi muito de boa. Na verdade, todas as minhas escolhas como mãe, essa foi a mais tranquila. Que legal. Porque ele já usou fralda descartável? Já. A ideia era nunca, né? E aí eu lembro que essas 10 RNs dele, todos os dias eu usava. Então hoje eu falo assim, se você me perguntar, super compensa o tamanho RN, independentemente do tempo, né? 6 quilos, porque você usa muito. Muito, Usa usa bastante até chegar nos 6 quilos, né? Então, e depois você consegue desapegar numa boa, porque a galera, né, também... Aí foi quando eu descobri esse grupo no Facebook e foi muito bacana, porque eu falo que é o grupo mais funcional que eu conheci até hoje. E aí, às vezes, poucas vezes que ele precisou utilizar a fralda descartável, a bumbum já consegue que tem que ter a pomada. Nossa, eu gravei agora há pouco, falei a respeito da pomada, porque na fralda descartável sempre tem que tampar ali completamente os poros, aí a pele não respira bem, porque é uma pomada muito gordurosa, né? Então, o ideal é a pele do bebê respirar, né? Fica naturalmente. É um cuidado natural, né? Além da questão do meio ambiente, é uma forma de cuidar da pele delicada do bebê. E qual que era a frequência de trocas que você fazia quando ele era recém-nascido? Assim, era de 1 hora e meia, 1 hora e meia, 2 horas? 2 horas. 2 horas. Porque nessa época, quando ele era bem novinho, ele acordava bastante à noite ainda, né? Ele não dormia igual ele dorme hoje. Então, às vezes ele acordava, eu mesma, serve até pra eu desconstruir muita coisa, porque eu mesma ficava achando assim, vai vazar, deixa eu já trocar, né? E eu via, e assim, realmente, pela camada do absorvente era um assim, só que pequenininho. Sim, né? esse daqui, né? Eu colocava a mão e falava, será que ele não fez? Será que ele não fez? Porque a sensação é de seca mesmo. É verdade. É muito seca mesmo. Então você usava essa parte de soft em contato com a pele. Isso. Mas aí eu trocava, eu não deixava mais de 2 horas. Aí um dia eu resolvi testar e falei, vou ver quanto tempo vai ficar. Só que eu acho que eu deixei pra testar também muito tarde, eu já tava com seus 5,5 kg. Mas ela ficou assim,
que varia, às vezes, eu falo que não é nem o tempo, a frequência de xixi que ele vai fazer naquele tempo, que tem a ver com o tanto da né, que ele amamentação, mamou, né? Então, era livre demanda, é livre demanda ainda, eu nunca consegui ter uma noção, né? Ele não tinha não era regulado aquilo, mas ficava 2, já chegou a ficar quase 3 horas. Legal. E sem encharcar pra vazar. Você via que você tirava, tava pesadinho, mas não tinha vazamento. Por dia você fazia quantas trocas? Eu fazia umas 10 trocas. Porque legal. eu lembro que eu usava todas, e aí eu me desesperava, tava olhando o céu. Porque no comecinho, bem no comecinho, eu falava assim, eu vou lavar dele tudo na mão. Eu vou lavar tudo na mão, né? A roupa dele na mão, jogar com tudo lá. Era um ritual pra lavar a fralda, eu separava a fralda. Hoje vai tudo junto. Fraldinha, roupinha, vai tudo na mesma máquina. Porque eu enxago bem, também. Porque o cocô dele é molinho, né? De leite ali. E ele... Então eu só faço um bom pré-enxágue, porque eu jogo tudo, fralda de boca, tudo. Coloco lá, só coloco duplo enxágue, né? Aí eu ainda aproveito a água que tá lá, eu recolho aquela água. E sem segredos. Mas no começo, né? Mesmo você mesmo querendo desconstruir os outros, você observa que muita coisa... E assim, da assadura, eu falava, gente, olha, é o kit da obsolescência completa, né? Você tem que comprar aquele aparato de coisas absurdamente caro, que cada assado vai sair então, de R$1. Jogado fora. O dinheiro vai pro lixo, literalmente. Literalmente. E assim, quando eles me questionavam, assim, mas é questão da água, né? Porque eu trabalho na educação profissional e na formação de educadores ambientais. Então, tudo eles têm que analisar ali em números, né? Como você está me dizendo que isso impacta menos, né? E aí foi legal porque foi se observando na prática que era mais do que simplesmente a questão ambiental. E falando da questão ambiental, a gente tinha o quê? Lá você lá, ó. Você passando vergonha na TV. Aí, ele era o seguinte. O tanto de resíduo que a gente gera, que a gente sabe aí que vai demorar, né, muito tempo, centenas de anos, e o tanto de resíduo que eu tive na fase de produção desse material, né? Porque eu tenho resíduo, eu tenho consumo de água, já que falam tanto, mas e a água que você... Tenho quantidade de água... A quantidade de água ali e tudo mais, né? Então, assim, a questão da água ainda... Eu fico usando a água da máquina por uma questão minha ali de reaproveitar. Mas, assim, pode ficar tranquilo que a água que você tá... Que a gente não vê, né? A gente vê só aquele... Já tem um consumo maior de água na produção da fralda descartável do que o que a gente vai gastar para lavar as fraldas. Exatamente. E aí não vai ter esse resíduo. E, assim, mas o que foi que conquistou lá em casa? Foi a questão do bebê. É muito melhor para ele. A pediatra dele falou assim, ótimo, ótimo. Né? Legal. Porque não é alergênica, e super nada. Quando eu quero, agora que ele, por exemplo, dorme cerca de que ele vai de vez, assim, umas 10 horas e vai até às 6h30, 7 horas do outro dia. Então aí eu passo a veleda porque eu falo, vai ficar aquele xixi ali, né? Muito então, tempo, né? Aquela decomposição. Mas não que seja necessário do ponto de assadura. Legal. Muito legal ouvir suas dicas aqui para recém-nascido, saber da tua experiência, conhecer, né? O Bento, né? Bento. Fofo. E obrigada por quem participou. Vai ficar disponível aí para poder ouvir um pouquinho a experiência de vocês e a gente divulgar, principalmente aqui para o pessoal de Birigui, né? Para que as mulheres, para que as mães possam saber dessa oportunidade tão bacana de cuidar do seu bebê de uma forma mais natural. E tem a questão econômica que também né? É bem relevante, é verdade. Posso falar uma outra coisa? Pode. Antes de só que eu lembrei agora, que eu acho que é muito importante, que eu nem sabia, né, dessa questão da famosinha do menininho. Com 2 meses ele já não tinha mais. E eu tava lendo N coisas, né? Toda vez eu fico vendo as reportagens falando que
Porque você lê, né, sobre a questão da consciência corporal, até pela relação ao desfraude lá, mas que pode ter contribuído, porque ventila, então, aquela pelezinha dele ali, né? O que acontece na maioria dos bebês é que ela é tardia, às vezes precisa de uma intervenção médica, justamente porque fica abafado ali. Nossa, a que gente não faz importante. quente. E aí a pessoa diz, você tá de parabéns e tal. E uma das coisas, né, ela falou assim, olha, a gente não tem um estudo que comprove, mas tem tudo a ver com a questão do quanto é Respirável, né? Não fica abafado, fechado. Exatamente. Muito legal saber disso, eu não sabia. Eu falei, deixa eu colocar agora, porque eu também fiquei assim, eu fiquei tentando procurar outras pessoas que pudessem também dar o mesmo relato. Interessante, muito bom saber. Legal, queridos, boa noite. Boa noite.